Oi, pessoal, dando continuidade então à nossa correção, no exercício 6 diz o seguinte: eu tenho uma embalagem que tem a forma de um cilindro reto com 512 pi centímetros cúbicos de volume interno. No interior dessa embalagem são colocadas 4 bolas que tangenciam a superfície lateral ou a superfície lateral e uma das bases de cada cilindro. A cada bola tangencia uma outra e eu quero descobrir o raio de cada bola. Para que eu descubra esse raio, é a partir do volume que foi dado. Então, o volume do cilindro. O raio da esfera e o raio do cilindro, a gente pode ver que são iguais, né? E que, para calcular o volume do cilindro, eu calculo a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, eu sei que é 512 π. Posso simplificar o π e agora eu estou com duas incógnitas, mas a altura eu consigo escrever em função do raio. Se vocês observarem aqui a altura do cilindro, corresponde a 2 raios, 4, 6, 8 raios. Então, eu vou trocar aqui a altura por 8 raios. Multiplicando isso, fica 8 vezes R ao cubo dá 8R ao cubo, igual a 512. Dividir já por 8, deu 64. E, portanto, fazendo a raiz cúbica, o raio fica 4. Na próxima questão, diz o seguinte: em um jogo de bilhar, uma bola cuja superfície tem 25 pi centímetros quadrados de área deve passar através de uma abertura de 7,5 centímetros para cair na caçapa, conforme mostra a figura abaixo. Quantos centímetros essa abertura é maior que o diâmetro da bola? Então, primeiro eu tenho que calcular o que eu estou à procura é do diâmetro da bolinha para fazer essa diferença, né? Então, o que eles me deram? Que a área da bolinha é de 25 π centímetros quadrados. A área é dada por 4 π vezes r ao quadrado igual a 25 π. Vou cancelar o π, dividindo por 4 eu vou deixar em fração para fazer a raiz quadrada, que é 5 meios. E isso é 2,5. Portanto, isso é o raio, significa que o diâmetro é de 5 centímetros. E, portanto, 77,5 menos o 5 fica 2,5 centímetros de a diferença entre eles. A próxima questão diz o seguinte: o volume do cubo é de 729 centímetros cúbicos. O ponto V é o ponto de encontro entre as diagonais do cubo, ou seja, ele está bem no ponto aqui, que é o centro do cubo. Qual é o volume da pirâmide? Então, primeiro passo, eu sei que o lado do cubo é de 700, o volume do cubo é de 729, portanto, o lado vale 9, né? A aresta do cubo vale 9, e aí é só fazer o volume, que é 1/3 da área da base, que é quadrado, então 9 ao quadrado, vezes a altura, que é 4,5. Isso dá 121,5 centímetros cúbicos. A penúltima questão diz o seguinte: considere que a área da superfície lateral de um paralelepípedo retângulo, né, tem 88 decímetros quadrados. Determine o volume. Então, o que é a área lateral? É a área desses dois retângulos, que é o da frente e o de trás, e de um lado e do outro. Então, para calcular a área da frente, eu vou fazer x mais 2 vezes x, e da lateral, x mais 1 vezes x. Tudo isso é multiplicado por 2, que sempre tem dois lados iguais, né? Então, vai ficar, divido primeiramente tudo por 2 e já vou multiplicar x vezes x, x vezes 1, x vezes x, x vezes 2. Ou não, nem fiz isso. Eu primeiro dividi tudo por 2 e agora fiz essas multiplicações. Tá? Juntando os termos semelhantes, vou ficar com 2x2 mais 3x menos 44 igual a 0. Aplico a Bhaskara, né? Vai ficar raiz de 361, que dá 19. E aí eu tenho meu x1 é menos 3 mais 19 sobre 4. E o meu x2 menos 3 menos 19 sobre 4. No primeiro caso vai dar 4 e no segundo fica menos 22 sobre 4. Não faz sentido uma medida de lado negativo. Então, já sai aqui, né? Porque se eu pegasse menos 22 quartos mais 2, já daria um valor negativo. Então, meu x tem que ser 4. E aí, se o x é 4, x mais 2 aqui é 6, aqui é 4 mais 1, 5, ele é 4. Para calcular o volume, basta multiplicar as 3 dimensões. E a última questão é o seguinte: os menores lados de uma folha
retangular de 22 centímetros por 32 centímetros foram reunidos com uma fita adesiva retangular de 22 centímetros por 5 centímetros, formando um cilindro circular reto vazado. Na união das partes da fita adesiva em contato com a folha, corresponde os dois retângulos de 22 centímetros por 0,5, que eu tenho as dimensões aqui, né? E aqui tem a parte que ele é usado para sobrepor com o outro, né? Para ficar aqui, ó, que a gente vê que está sobreposta, conforme indica a figura. Desprezando as espessuras da folha e da fita e adotando π igual a 3,1, determine o volume do cilindro. Então, para determinar o volume, eu preciso da área da base vezes a altura. A altura eu tenho, o que eu não tenho é o raio. Mas o que eu tenho eu tenho o perímetro dessa circunferência aqui, que vai ser o 32,5, né, mais 4 centímetros. Por que mais 4? Porque essa parte, meio de um lado e meio do outro, está sobreposta, então eu tenho que descontar. Então, eu só tenho o perímetro da minha circunferência é 37,2 centímetros. Portanto, o perímetro é 2 vezes π vezes o raio, que é igual a 37,2. Vou dividir por 2, né? Aliás, vou multiplicar o π por 3,14 aqui. 3,1 fica 6,2 e aí eu divido, eu descubro que o raio é 6. E para calcular o volume vai ser π vezes 6 ao quadrado vezes 22, que dá isso, o valor de 2.455,2 centímetros cúbicos. Até uma próxima, pessoal!